Fala, rapaziada, tranquilidade. Mais um vídeo aqui pro canal Depois dos 90, mais um Footcast. Hoje um Footcast diferente, vai ser falando sobre o desempenho dos times brasileiros na Libertadores, não vai ser analisando a rodada. Tô aqui meus amigos novamente, meus companheiros de mesa. Queria aí apresentar para vocês novamente Lucas, Muniz, Breno e Sérgio. Dê um alô aí, senhores. Salve, rapaziada. Muniz aqui. Fala, rapaziada, Breno aqui. Estamos aqui de novo para falar sobre futebol, ou pelo menos tentar falar sobre, né? Mas é isso. Então, Sérgio aqui. Vamos falar sobre essa competição maravilhosa que é a Libertadores. E vamos estar passando aí uma análise aí dos times brasileiros e dos confrontos aí na competição. E aí, rapaziada, Lucas aqui mais uma vez. Agradecer mais uma vez o Paulinho pelo convite. E vamos se divertir aqui, falar do assunto que a gente gosta tanto, que é o futebol, principalmente Libertadores, né? A maior competições de clubes do mundo. Exato. Antes eu só queria falar que se vocês ouvirem algumas vozes um pouco tristes, acuadas, é que hoje, no dia da gravação, não. na verdade ontem, né, porque passou da meia-noite, não, eu só vou citar pro pessoal não estranhar, porque às vezes vocês estão tristes. O Botafogo jogou, é só isso, ele jogou, entendeu? Ele entrou em campo, supostamente era pra jogar, mas é só isso, não precisa alongar o assunto, depois vocês procuram aí, Botafogo e Cuiabá, tá bom? Vamos lá pro nosso tema aqui, que é os brasileiros na Libertadores, e a gente conhece muito bem, falando de quem? Dele, né? Do único eliminado entre os brasileiros, o São Paulo de Fernando. O São Paulo que ficou em terceiro, atrás da LDU e na frente apenas do Binacional. O São Paulo que somou 7 pontos, ganhou 2, empatou 1 e perdeu 3. O que vocês têm para falar sobre o São Paulo do Diniz nesse grupo que tinha River Plate, LDU e o Binacional? A gente já tem que começar, né, enfatizando o São Paulo do Diniz, por favor. Eu espero que todos concordem, porque ficou bem marcado, né? Principalmente na Libertadores, o que o São Paulo fez. São Paulo foi um time que teve a proeza, de na sua estreia na Libertadores, jogando contra o gigante Binacional, ser derrotado por 2-1. E que foram, né, os únicos 3 pontos do Binacional. E só dá um toque aqui, o Binacional tem menos 22 de saldo de gol. Exatamente. Não, o que mais espanta, né, é que o São Paulo encerrou contra o Binacional vencendo por 5-1, que, né, já eliminado, venceu por 5-1. Uma participação desastrosa eu já falei até no outro Footcast, do que para mim é o maior clube do futebol brasileiro, né? Clube, eu acho que é o São Paulo, tricampeão da América, tricampeão do mundo. É uma participação desastrosa, como todos acreditam que deve ser o ano de São Paulo, né? São Paulo fez partidas muito ruins, eu assisti a boa parte das partidas do São Paulo na Libertadores, assisti mesmo, inclusive contra o Binacional, que foi algo, né? Me deu uma vontade de meio que desistir, né? Mas o São Paulo fez uma partida muito ruim contra o Binacional, fez uma partida contra a LDU muito aleatória, esse 3-0, bem mentiroso, na minha concepção, óbvio. Está aberto à discussão, né? E o que foi mais engraçado na minha concepção é que logo depois de São Paulo ser derrotado pelo Binacional, na segunda rodada, o River Plate fez 8. Um jogo que perdeu 2 pênaltis, né? Ainda. Exatamente. Então, assim, né, já fala bastante, né? São Paulo empatou com o River, tomou um 4-2 da LDU e foi derrotado pelo River Plate. Foi eliminado ali, né, na Argentina, quando perdia por 1-0, chegou a empatar, mas tomou, né, outro gol do Julián Álvares e foi eliminado. Eu acho, de verdade, para mim, desastroso os 2 anos de Libertadores de São Paulo. No passado, eliminado por Talleres na primeira fase, na pré-Libertadores, que foi ridículo para a grandeza de São Paulo. E agora na fase de grupos, Cara, um grupo o time onde do River Plate eles deveriam ser um dos favoritos muito mais, do River Plate. o River Plate é muito mais time do que o São Paulo. Então o River Plate, para mim, ia passar em primeiro com certeza. Agora, a grande
o grande vexame de São Paulo foi ter sido eliminado pela LDU. Mano, que a gente pegando o time da LDU não fica em 10º no Campeonato Brasileiro. Com todo respeito. Não fica, mano. Não fica em 10º, mano. Não fica. O LDU, a única coisa que tem de boa é a altitude. E o São Paulo conseguiu ser eliminado pra isso, mano. Teve de tudo, né? Teve até técnico dizendo que o time ganhou o segundo tempo, então. Né? Tá complicado, cara. O São Paulo fez uma campanha desastrosa, um dos maiores vexames da sua história, sim, ter perdido aquele jogo pro Binacional. E agora tem pela frente a Sul-Americana aí, que vamos ver quais são as perspectivas e se vai conseguir chegar longe aí. Não sei. Verdade, antes, só para comentar, inclusive a gente deixou de comentar isso. E o São Paulo chega na Sul-Americana como um dos favoritos. Também acho que sim, porque o Sul-Americano é eu acredito que pelo menos campeonato muito nivelado por baixo. E o São Paulo, bom, na teoria era para chegar chegando, né? Não sei se isso vai acontecer. Exato. Mas o São Paulo não pegou um time difícil. A gente está falando, né, da teoria, olhando para os clubes que lá já estão. O São Paulo foi... Exato. São Paulo foi azarado no sorteio de ter pego o Lanús, que já é um time mais tradicional. Porém, a teoria é que o São Paulo seja melhor do que o Lanús. No que eu entendo de futebol até aqui, né? Eu acho que o São Paulo é bem mais time do que o Lanús, até porque o Breno usou o exemplo da LDU no Brasileiro. Eu acho que o Lanús não brigaria pela Libertadores no Brasileiro. O São Paulo está brigando. Eu acredito que o São Paulo perdeu a vaga já direto no primeiro jogo contra o Binacional. Porque, de fato, o São Paulo iria disputar a segunda vaga contra a LDU. E a derrota contra o Binacional é desastrosa. Tanto que, com uma vitória, obviamente o São Paulo não iria passar, porque o São Paulo terminou com 7 pontos e a LDU com 12, mas poderia, pelo menos, tentar algo a mais. E com aquela derrota do Binacional, custou muito caro para o São Paulo. Conseguiu aí, pelo menos, a vaga na Sul-Americana, e o nosso Binacional, tomando 25 gols na fase de grupos, tem uma vitória contra o São Paulo. E para contextualizar, o Lanús terminou em 7º a participação. Tem favorito esse confronto aí? Então, e o atual um empate. Acho que é o São Paulo. Vambora. Para mim, eu acho que é o São Paulo também. Vamos passar então pro próximo brasileiro, que também é paulista, mas fez seu dever de casa, ficou em primeiro no grupo, 5 vitórias e um empate. A gente tá falando do Santos, 16 pontos, num grupo que tinha Delfim, Defensa e Justiça e Olímpia. O que vocês têm para falar sobre esse Santos? Bom, eu tenho que falar que o grupo do Santos era bem fraco, bem fraco, e o Santos fez a sua obrigação, que era passar em primeiro e fazer o máximo de pontos possível. Invicto, foram né? 5 vitórias e um empate. Eu acho o grupo do Santos bem fraco, o time do Santos não fez esforço algum para ficar ali em primeiro, e o Santos só aproveitou o que o sorteio rendeu para ele, né? Por mais que o time do Santos jogue bem, tem o Marinho, tem o Soteldo, eu acho que o grupo favoreceu e é isso. O Santos vai pegar a LDU, né, na próxima fase. É isso? Sim. O que aconteceu com o Santos, para mim, foi o que o Breno falou, né? Que o grupo era bem fraco, tanto que o Santos teve 16 pontos e o segundo teve 7. O terceiro 6 e o Olímpia foi eliminado com 5. Exatamente. Tipo, eles brigaram para ver quem seria o último, né? Na teoria. E mesmo assim, foram partidas onde o Santos não foi absoluto em nenhuma. As partidas do Santos todas foram vencidas por 1 gol de diferença e uma foi empate, né? Contra o Olímpia 0-0 na Vila. Mas, tanto que, né, o saldo de gols do Santos foi 5, ele fez 10 gols, tomou 5. Mas o Santos é o segundo melhor primeiro colocado da competição, né? Então, dever de casa cumprido. Mas foi 2-1, 1-0. A gente viu o São Paulo, por exemplo, né, que nem isso conseguiu fazer, acabou sendo eliminado.
fez o feijão com arroz. O Santos tem muitos problemas com a diretoria, né? E esses problemas internos que tem. Mas foi um bom trabalho do Cuca, que conseguiu levar o time aonde tinha que chegar, né? E agora, na próxima fase, vai pegar a LDU, que a gente falou que o São Paulo deveria, né, ser o favorito contra a LDU. Eu também acho que o Santos deve ser o favorito contra a LDU agora. Tipo assim, os moleques, você já sabe, né, que eu acho sobre o Santos. Eu acho que o Santos não tem um padrão de jogo definido. Apesar de vocês terem falado bem do trabalho do Cuca, até por causa das peças limitadas, mas eu acho que o Santos vai pegar um LDU que na altitude é enjoada, e eu acho que vai levar a decisão para a Vila. E sem torcida, então eu acho que é bem difícil pro Santos, cara, não é um caminho fácil não. Se passar, pega quem se passar, qual o outro confronto? Se o Santos passar, pega o Guarani. Grêmio, então é um caminho complicado. Guarani. Não sei se o Santos vai ter força. Vamos ver o que o Cuca vai trabalhar aí. A gente viu o último jogo do Santos contra o Fluminense, pra mim foi um desastre, o Santos não jogou absolutamente nada. Então, não sei, o que você acha, Muniz, do Santos? Cara, eu já falei isso algumas vezes. Eu acho o time do Santos bem normal. Não é nada de... Não tem tanto um brilhantismo. Fazendo a grande ressalva pela grande temporada do Marinho. Fez a sua parte no grupo. Passou em primeiro, sem perder um jogo. Vai pegar a LDU, que os amigos aqui falaram, que uma altitude é sempre complicado. Mas... fazendo a mesma análise que todo mundo fez, a LDU não é um time que eu acredito que chegue a assustar o Santos. Porque eu acredito sim que o Santos tenha chance de passar pela LDU e poder ter um possível confronto contra o Grêmio nas quartas. O Grêmio também que não está lá essas pernas. Ganhou a Libertadores alguns anos atrás, mas o Grêmio hoje, não sei. Então dá para ver possivelmente um Santos numas semis? Talvez, quem sabe? É algo a se pensar sobre isso. Porque muita gente não dá nada pelo Santos, mas talvez a gente fazendo aí uma breve análise, talvez a gente possa botar o Santos aí numa semi de Libertadores. Algo que... E o Soteldo não saiu, né? O Soteldo permaneceu no Santos. Pelo menos ainda, né? E aí, Sérgio, o que você tem para falar? Eu acho que eu sou do contra, né, desse grupo quando se tratou do Santos. Eu tava falando com os moleques no dia do sorteio e a gente fez algumas apostinhas e eu disse que a LDU passaria do Santos. Não sei. Enfim, é meio mais um feeling, mas a questão é que a LDU é um time complicado. Eu acho que é um time bem complicado, não é um time que o Muniz falou que não é um time que assusta o Santos. Eu acho que é um time sim que pode assustar, que pode ser uma surpresa por causa da altitude complicada. E o Santos é um time bem, bem complicado, né? Um time que às vezes é uma inspiração, assim, você vê jogos que o time vai muito bem e jogos que o time realmente não tem nada a ver em campo, né? É uma bagunça contra o Fluminense, foi uma bagunça. É um time bem esquisito pela situação também de não poder contratar e tudo mais. É um confronto, para mim, é um dos confrontos mais equilibrados, tá? Da fase de oitavas, mas assim, o Santos, se passar, ganha confiança, e aí a Guarani ou o Grêmio é mais um jogo que pode dar qualquer coisa, e aí é aquilo que o Muniz falou. Semi aí é mais complicado. Mas eu acho que é um jogo bem parelho com a LDU. Não acho que seja essa moleza toda, não. Ô, Serginho, eu tô contigo nessa, e também fazendo uma análise de como o Santos joga. Para jogar na altitude, o Santos joga com seus laterais correndo o tempo inteiro, correndo muito, subindo toda hora e tendo que voltar rápido. Será que eles vão ter fôlego, vão ter perna para fazer isso na altitude? Não é uma parada complicada. É uma parada complicada. Muitos jogadores ali cansam no meio do jogo, tem que sair, e o Santos sem o Felipe Jonathan e sem o Maicon mostra ser um time muito frágil, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Se complicar no primeiro jogo, meu amigo, o primeiro jogo é lá, né? Então, se complicar no primeiro jogo, pode ficar difícil de... Pra virar um desespero. Pra mim, o Santos tem que só segurar lá, mano. Porque aqui na Vila, o LDU não tem a menor chance. Se o Santos se segurar lá, mano, aqui é tranquilo de passar. Também acho. Exatamente. Acho que é fazer um jogo consciente lá e trazer decisão pra cá. Exato. Inclusive,
no próprio grupo do São Paulo, né? Quando eu disse o Santos sendo favorito desse confronto, no próprio grupo de São Paulo, a LDU foi um time bem criticado, porque é um time bem ruim de se assistir, né? Lembrando que o cara do time, né, é o Sornosa, que jogou no Fluminense, jogou aqui no Brasil, jogou no Corinthians também. E só, né? A gente pode falar que o resto dos jogadores da LDU deixam bastante a desejar. Tem o Antônio Valencia, que jogou no Manchester, mas ninguém sabe até onde ele vai. O contrato dele estava para acabar. E o Santos, a gente estava falando a respeito do Marinho e do Soteldo. O Marinho faz uma temporada incrível. O Soteldo também é grande jogador, mas o Santos tem outras peças, como o Felipe Jonathan, que é um grande jogador, vem se mostrando, fazendo uma temporada muito boa. O Lucas Veríssimo, que é um bom zagueiro. O goleiro João Paulo, que é muito bom goleiro. E tem um treinador bom. Assim, eu concordo com quando o Paulo disse que o Santos não tinha um padrão de jogo muito definido. Até eu concordo. Mas foi um time que foi, não sei se vocês vão concordar, mas foi pouco exigido no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a tabela do Santos, o Santos é o 6º no Campeonato Brasileiro, e eu acho que ele tá bom. Eu não acho que o Santos vai passar sufoco, acho que o Santos vai brigar sim por uma Libertadores, mas ali nas últimas 2 vagas. Então, o Breno usou um exemplo de que a LDU não brigaria, seria 10ª do Campeonato Brasileiro, e eu concordo plenamente. Então, nessa conjuntura, a altitude influencia muito, sim, mas a altitude é num jogo só. No outro você não tem altitude. Então você tem uma perda muito grande com um time limitado como a LDU. O Sornosa tá para voltar pro Corinthians, não? Se não me engano, tá encerrando o empréstimo dele lá com a LDU. Ele é emprestado. Tá sendo cotado de voltar agora pro Corinthians. Então, e o Valencia tá sem contrato, né? Mas são os jogadores mais relevantes, talvez, desse time. Sem esses jogadores aí, o Santos tem uma chance ainda maior, porque a LDU é um time meio que dependente, né? Não é um time recheado. Exato. E a gente tá falando da vaga que deveria, né, no melhor dos mundos, ser do São Paulo. Ele não tinha Eu vaga também nesse não me liguei nisso, não. Não, mas mais por ele. Não, se ele quisesse jogar, ele com certeza teria. Exato. É aí que tá, porque bom ele é, mas a gente sabe da qualidade dele, mas será que ele quer? Então, agora a gente vai pro grupo E, que foi, pra mim, o grupo, quando sorteou, eu fiquei empolgado de assistir, por causa desses 2 clubes que a gente vai falar, 2 brasileiros do mesmo grupo, e olha só, a dupla Grenal, Internacional e Grêmio em primeiro com 11 pontos, Inter em segundo com 8, o Inter ficou ali ficou perto de acontecer um desastre, hein? A Universidade Católica teve 7 pontos, dependeu do Grêmio na final. Negócio complicado. E aí, o que vocês têm pra falar sobre a dupla Grenal? O Inter, que no Brasileirão tá bem, mas na Libertadores ficou ali perto de ser eliminado. O que vocês acham? Olha, eu acho que quando saiu o grupo, acho que na cabeça de todo mundo, o Internacional e o Grêmio passariam, talvez mais tranquilo do que foi, porque o Grêmio, mesmo passando em primeiro, tomou um sufoquinho, perdeu para a Universidade Católica, empatou com a América de Cali, mas é aquilo, né? O Internacional não consegue vencer o Grêmio. Então o Internacional teve a chance de disparar na liderança, empatou com o Grêmio. Aí teve chance de novo de disparar na liderança, perdeu para o Grêmio em casa. Aí o Internacional se complicou nesses 2 jogos contra o Grêmio, e foi aí que o Grêmio conseguiu se safar. Mas eu já imaginava que os 2 passariam, até para o Grêmio ser um time muito copeiro e o Internacional muito bem treinado. E os outros 2 times também não serem aqueles times para brigar, tirar uma das vagas dos 2, sabe? A Universidade Católica e a América de Cali não são times considerados muito fortes, podem até incomodar, mas nada além disso. Eu acho que o Inter foi bem mais uma decepção para mim do que o Grêmio, porque o Grêmio já não faz um ano tão brilhante, né? Em relação ao futebol apresentado, o que a gente visualiza de Grêmio dos últimos anos. O Grêmio não tem praticado isso, mas continua sendo um Grêmio muito forte na Libertadores.
principalmente nas fases de mata-mata. Só que eu acho que o Grêmio tinha essa vantagem de ser um clássico e ele, né, psicologicamente está na frente. Mas, na realidade, eu acredito que o que salvou o Inter de um desastre foi na segunda rodada a derrota da Universidade Católica para o América de Cali em casa. Eu não acho que alguém pensaria diferente. A própria Universidade Católica, que é um clube mais tradicional do que o América de Cali. Não sei realmente como a Universidade Católica está no seu campeonato em relação ao elenco, mas se você cegamente, sem ver nenhum dos times do elenco aqui, você com certeza colocaria exatamente como a posição ficou: Grêmio, Inter, Universidade Católica, América de Cali em último. O América de Cali que teve, né, inclusive 3 empates, né, nas últimas 3 rodadas. E teve essa vitória, foram 3 empates e uma vitória contra a Universidade Católica lá no Chile, né, o que foi uma surpresa. Se a Universidade Católica vence esse jogo, eram 10 pontos e a segunda colocação do grupo. O Inter vem muito forte porque é um time muito bom. Tem um treinador que conhece a competição e é um treinador que tem esse espírito, né, sul-americano de querer ganhar Copas. E o Grêmio que continua sendo o Grêmio. E o Grêmio que no sorteio teve sorte bem maior do que o Inter, né, até para o seu primeiro, que vai enfrentar o Guarani. Sim. E decidindo em casa, né? E o Inter vai enfrentar o Boca Juniors e vai decidir na Argentina. Então, assim, eu acredito, na minha concepção, eu vou falar de todos os brasileiros depois, mas eu acredito que os dois vão se classificar nas oitavas, mas o Inter teve à beira de um desastre na competição. E foi essa derrota, né, esse empate que o Inter teve com a América de Cali e logo depois a derrota para a Universidade Católica. Correu sério, gente. E eu vou falar uma coisa, o Inter nesse ano atípico... Não, só reforçando aqui o que o Lucas tinha falado, a Universidade Católica está em terceiro no Campeonato Chileno, com 33 pontos. O líder é a União La Calera, a torcida do Fluminense. Já diz muita coisa sobre o campeonato, né? Eu só vou falar uma coisa. Eu acho que nesse grupo todo mundo realmente só esperava os 2 clássicos mesmo e é isso, né? Entendeu? A gente esperava mais, né, de ver o Grenal do que ver o desenrolar da situação toda ali nas 6 rodadas. Eu quero falar um negócio, tipo assim, lógico que a pandemia é ruim pra todo mundo, só que pro Inter, no caso da Libertadores, ele vai jogar com o Boca lá na Bombonera sem a pressão da torcida, né? E isso é um fator, assim, predominante, determinante pra quando você vai jogar com o Boca lá. Sim, com certeza. Você acha que se tivesse torcido o Inter ia ser eliminado ou vocês ainda apostariam no Inter? Mesmo com torcida? Sim, acho que é um time mais consistente. Eu acredito que o Inter com torcida seria derrotado na Bombonera, ainda acredito que vai ser derrotado na Bombonera, mas que em casa faz um placar maior, porque é um time que está mais estruturado do que o Boca Juniors, né? Atual campeão argentino, mas é um time que teve muitas perdas de jogadores em relação a nível técnico mesmo, né? Como Vila, o Tevez e outros, né, que fizeram boas temporadas anteriormente. E os reforços do Boca não foram a essa altura, né? O Boca perdeu o McAllister para o Brighton. Então eu acredito que o Boca teve perdas maiores do que o Inter, entendeu? Eu acho que ainda vai dar. Eu acho que da Boca. Com torcida ou sem torcida, vai ser um baita de um jogo, de 2 jogos, né, no caso. E assim, é aquele confronto que você não pode ter certeza de nada. Então, vai ser muito bom. Para mim, é o melhor confronto das oitavas. Acho que todo mundo concorda com isso. E vamos lá. Sem dúvida. É isso. Eu não concordo não, mas talvez eu esteja sendo clubista. Vamos passar pro próximo. Próximo brasileiro, que é um time que eu acho que ninguém aqui querer falar muito, que é o nosso querido Furacão. Ele mesmo, o Furacão, ficou aqui no grupo C, ficou em segundo, empatado em pontos com o Jorge Wilstermann, Atlético Paranaense, segundo, 10 pontos, em terceiro, Peñarol, em quarto, Colo-Colo.
O Atlético Paranaense teve 3 vitórias, um empate, 2 derrotas. Perdeu no saldo de gol. Tem um de saldo de gol a menos do que o Jorge Wilson. Alguém tem algo quero para falar falar. aí sobre o Furacão? Eu não vi o último jogo do Atlético Paranaense. O líder do grupo foi o Jorge Wilstermann, né, que vai pegar quem nas oitavas? Vai pegar o Libertad, né? O Libertad. Ouvi dizer que o Atlético viajou cheio de reservas para esse último jogo contra o Peñarol, valendo a primeira colocação praticamente, né, do grupo. Que tipo de planejamento é esse, cara? Você ficar em segundo numa competição como essa é um absurdo. Você praticamente pega um time que vai ser o favorito, provavelmente. E assim, aí vai o Atlético no último jogo contra o Peñarol, e você bota um time que você viaja cheio de reservas, pensando no Brasileirão, você perde o jogo, né? Foi um jogo de 3-2, um jogo com 2 viradas, eu acho. E aí você perde a primeira colocação e você vai enfrentar um time que é muito mais forte do que o Libertad. Cara, mas vamos ser sinceros, o Atlético Paranaense não tem a menor chance de ganhar a Libertadores. O Atlético Paranaense pode ganhar a Libertadores e os torcedores vêm aqui me xingar? Pode. Mas não tem a menor chance. Não tem a menor chance e tá na zona de rebaixamento, cara, do Campeonato Brasileiro. Ele tem que priorizar alguma competição. Mas, Breno, Breno. Não, assim, eu não concordo com isso. Não nessa altura. Mas eu entendo. Eu não concordo, mas eu entendo. O Atlético Paranaense deixou de possivelmente enfrentar um Libertad para enfrentar um River Plate. Eu acho que foi. E para contextualizar o que o Serginho estava falando, o Atlético Paranaense que entrou em campo contra o Peñarol foi Santos, Alvarado, Aguilar, Zé Ivaldo, Kelvin, Eric, Richard, Lúcio Gonzalez, Fabinho, Bissoli e Nicão. Foi esse time que enfrentou o Peñarol. Eu não sei se é titular ou reserva, porque realmente... Eu acho que nenhum aí é titular. Mas o Nicão nesse ano não está sendo muito utilizado não, porque problema de lesão, tá voltando agora, parece desejou de novo. Então o Santos é titular, isso eu tenho certeza. Assim, não dá, esse time não tem condições de enfrentar. Assim, talvez o Peñarol, beleza, mas disputar uma Libertadores, a Vera. Você tá disputando a Libertadores, isso entra caixa para você. O Atlético Paranaense não é um time que pode abrir mão dessas coisas a ponto de não cair. Eu acho que o Atlético Paranaense teria mais chances, mais partidas no Campeonato Brasileiro, que é muito longo, e a Libertadores ela é mais curta, então acho que deveria ter dado uma atençãozinha sim. Cara, o Serginho, acho que foi o Serginho que falou sobre qual é o planejamento do Atlético Paranaense. É o planejamento de um clube que contrata um treinador que é o Dorival no começo da temporada. O cara pega Covid, não tem tempo para treinar, o Atlético vai lá e demite ele. O grande Atlético, que é o clube mais futurista do Brasil, demite um técnico desse jeito. Sobe um cara que não faz ideia do que ele estava fazendo e agora contrata o Paulo Tuori. Eu acho que isso define qual é o planejamento do Atlético Paranaense, cara. O Atlético, que é um clube que merece ser elogiado pelos anos passados, do que fez. É um clube que se inseriu ali tá querendo se inserir entre os grandes do Brasil e estava caminhando bem para isso. Só que esse ano parece que se perdeu. Cara, o Atlético Paranaense também fez uma forcinha para não se classificar nesse grupo, hein? Colo-Colo tá na zona de rebaixamento do campeonato chileno. Mas o Atlético Paranaense também tá no Brasileiro. Jorge Wilson, ou tá não, ele tá, eu acho. Aí fez então. Os não, dois. É o Vasco que tá, né? É Goiás, Curitiba, Atlético e Vasco. Os dois. Então. Eu acho que o Atlético Paranaense deveria se classificar, mas dentro de tudo que a gente está vendo, eu não acho que deveria ter feito o que fez. Assim, o Sérgio foi muito... Eu entendi também o ponto do Breno, que entende, mas um clube não pode, principalmente um torcedor, não pode aceitar que o clube priorize na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, vou priorizar o brasileiro, e na Libertadores eu vou com o time reserva, podendo ser o líder do grupo. Sendo que o líder do meu grupo é o Jorge Wilson. Sabe que na Libertadores, quando você é líder e você pontua bem, você tem mais chances de decidir nas partidas em casa. Não sei se o Atlético chegaria longe, faria tantos pontos, mas
uma vitória daria um gás bom pro Atlético Cara, Paranaense. só de não pegar o River Plate. Exatamente. Porque ele foi de um possível favorito num confronto contra o Libertad para um franco favorito a ser eliminado. Não, assim, não, acho que não existe alguém que aponte o Atlético Paranaense passando pelo River Plate. Espero, pelo menos. Não Está existe cercado uma de bons pessoa amigos. com sã consciência que tenha pelo menos 3 QIs. Sei lá, qualquer um neurônio que tem possível. Você vai falar assim, pô, o Atlético Paranaense chega não, irmão. Não tem como não. Não dá. Não dá. Só uma, assim, mais uma vez, pode acontecer? Pode, mas só um Exatamente, é desastre. porque esse esporte que a gente ama, chamado futebol, é imprevisível. É o famoso caixinha de surpresa. Mas a tendência é que não passe. Vai, fala rapaziada, voltando aqui depois de um corte aí, porque deu um... E eu moro num prédio que a Ih, porra do telhado faz barulho pra caralho. Então, a gente tá voltando aqui, também a gente tem uma parada pra falar sobre o Botafogo, que é muito importante. E a gente tava falando sobre o Atlético Paranaense, mas acho que já encerrou, né? Então, a gente vai aqui pro grupo falar sobre o Palmeirudo. Palmeirudo Eu acho que a campanha do Palmeiras é muito parecida com a do Santos. Um grupo muito fraco, que o Palmeiras não fez mais que a obrigação dele, que foi passar em primeiro e fazendo o maior número de pontos possíveis. Que é aquilo que a gente falou, que quanto maior o número de pontos, melhor não é Libertadores. Então acho que o Palmeiras foi bem, fez o que todos estavam esperando já, que era se classificar sem sustos. Mas o Palmeiras continua, assim, para mim, na minha opinião, sem ser o favorito a ganhar a Libertadores. Por mais que o Palmeiras tenha passado em líder geral como líder geral, acho que o Palmeiras não joga um futebol para ser campeão de Libertadores. O que eu ia falar é que o Palmeiras já aprendeu a jogar essa parte da competição, né? Essa primeira parte aí da competição, o Palmeiras foi o líder geral esse ano e acho que foi o líder geral nos últimos 3 anos, né? Da fase de grupos da Libertadores. Eu não lembro se os grupos foram tão fáceis nos anos passados, vocês podem me lembrar? Se foram grupos fáceis assim? Que o Palmeiras pegou. Mas chega no mata-mata ali, aí a coisa começa a ficar complicada, né? Então o Palmeiras tem que começar a aprender a jogar as fases mais difíceis, porque a torcida quer ver o time não só na Libertadores jogando melhor, né, no Brasileiro também, e quer ver o tão sonhado título da Libertadores aí novamente. Em 2018 o Palmeiras estava no grupo do Boca Juniors. Estava no grupo do Boca, então Sim. Mas um pouquinho mais complicado. Era Júnior Barranquilla e Alianza Lima. Em 2019 o Palmeiras se classificou também em primeiro com o São Lourenço, o Melgar e também o Júnior Barranquilla. Esse era mais fraco. O Palmeiras, esse sim, na minha concepção, não fez mais do que obrigação. A gente espera muito do Palmeiras. Foi muito bem no grupo, fez 17 gols, sofreu apenas 2, 5 vitórias e 1 empate, partidas convencendo no placar, nem tanto no futebol, na sua maioria, mas era o favorito e justificou, né? O Palmeiras também... Só que o Palmeiras, a gente tem que lembrar que o Palmeiras está sem treinador, né? O Luxemburgo foi o treinador do Palmeiras na Libertadores até a última partida, que não foi ele, né? A última partida foi o interino e o Palmeiras venceu por 5-0. Só que o Palmeiras vai enfrentar, teoricamente, o time mais inesperado dessa fase, que é o Delfim. Que o Palmeiras dá de sorte é brincadeira. Né? Exatamente. O Palmeiras tem o histórico de ser bem favorecido nesse sentido. Bem favorecido, eu digo, sortudo, nessa situação de sorteio do mata-mata. E o Palmeiras se classificando ainda tem, né? O próximo confronto será, se classificar, será a partida entre o Jorge Wilstermann e o Libertad. Então, Rapaz. Acredito que o Palmeiras teria um semifinalista aí de braçada. Então, cara, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. O Palmeiras, eu acho que ele passa aí dessas 2 fases com tranquilidade, mas tem que ver na semifinal quem vai ser o técnico do Palmeiras até lá.
porque o Palmeiras recebeu algumas recusas aí, não foi só do Manuel Ramírez, eu fiquei sabendo de outras, e agora eles estão procurando o argentino lá, como é que é o nome dele? Reis, alguma coisa assim, né? Parece que recusou. Não, já recusou. Gabriel O Reis. Reis também recusou? Sim, eles estavam Sim, procurando sim. o Kik Setien, que era o Isso treinador pra do mim é meio Barcelona. aleatório e maluquice, doideira. mas beleza. O cara vai deixar de treinar o Messi pra treinar o Ronudo, mas beleza, né? A gente fica quieto. Bom jogador. A diferença O Heinz também é meio maluco, né? A verdade é essa. A única diferença entre o Messi e o Rony é todas as bolas de ouro, porque o São resto jogadores iguais, né? também é diferente. O Rony, inclusive, que tem mais gols pelo Palmeiras do que o Messi, hein? Fica aí a... Verdade. Pelo Atlético Paranaense também. Olha. Então é uma coisa... E ele tem o quê? Copa do Brasil, eu acho que tava na Sul-Americana também, então é um cara com um currículo bom. Eu acho que eu subestimei, peço desculpas aí ao Rony, caso ele esteja assistindo. Mas então, tem que ver aí a situação do treinador do Palmeiras, porque a gente sabe que quando um treinador chega, e o Palmeiras aparentemente está buscando um treinador, finalmente, com a ideologia de jogo, entre aspas, inovadora, um treinador lá de... Não que todo treinador lá de fora seja bom, né? O Palmeiras pode trazer aí um lixo e ser um lixo, mas se trazer um cara com ideias de jogo interessantes, a gente sabe que pode dar merda no começo. Porque é difícil um cara implementar a ideologia e logo de cara dar certo. Eu não gosto de falar sobre esse assunto porque eu lembro do Jorge Jesus. Se alguém quiser continuar aí falando sobre o treinador do Palmeiras, pode continuar, porque eu realmente tive um gatilho aqui. Não, e o Palmeiras, que é um clube que a gente já conhece como, né, bem imediatista. É um clube muito grande, é um clube que, né, tem um elenco muito vasto. A galera é muito saudosista, na minha opinião, ainda a respeito do Palmeiras, mais por demérito dos outros clubes do que o Palmeiras tem um elenco incrível, Também acho. muito bom. Eu acho que o Palmeiras tem um elenco de jogadores que foram muito bons, sim, mas que hoje entregam muito pouco. É um elenco bem defasado, na minha concepção, e poderia rolar uma reformulação geral no Palmeiras. Assim, uma galera, tirando esses nomes que a gente já carta marcada, Lucas Lima e outros, né? Mas uma galera que ninguém sabe que tá no Palmeiras e que ninguém, né? Eu fui ver há pouco tempo agora, né? No início da temporada, ou algo assim, a temporada que começou agora, né? O Jean foi pro Cruzeiro e tava no Palmeiras ainda. Alguém sabia que o Jean, tipo, era jogador do Palmeiras? Não sabia nem que o Jean tava no Cruzeiro. Menor ideia. Não sabia nem que o Jean jogava bola ainda. Está no Cruzeiro. Então, pra você ver, e ele tava no... O Jean, né, que é praticamente mais um ex-jogador, que foi um grande jogador, mas que não entrou mais em campo, era jogador do Palmeiras, que é o clube, né, que deveria ser um exemplo, que deveria brigar por todos os títulos e tal. Então, eu acho que o Palmeiras vai dar muito trabalho para o seu novo treinador, principalmente se vier um treinador de fora, que vai ter que entender muito aqui como que tá essa bagunça e tentar organizar, mas é um time que o potencial é bem grande. Tem uma torcida grande, tem um investimento bom e um time qualificado, pelo menos, para chegar até essa semifinal. Que com certeza. Só um parêntese aqui. Só um parêntese aqui. Já projetando o Palmeiras numa semifinal de Libertadores, né? Passando pelo Delfim, a gente comentou aqui que o Palmeiras é franco favorito contra o Delfim. Passando do Delfim, vai pegar Libertad, o Jorge Wilstermann, cravando que o Palmeiras chegaria na semifinal da Libertadores. Vocês não acham que o técnico, dependendo do técnico que chegar hoje, não teria um tempo hábil para deixar o Palmeiras do jeito que ele quer, deixar o Palmeiras redondinho, porque eu acredito que o brasileiro não dá para o Palmeiras chegar mais. Eu acredito. Era exatamente isso que eu ia falar, não briga mais pelo brasileiro. Cara, mas a gente tem consciência disso, mas será que a torcida do Palmeiras e a diretoria tem? Sim, sim, tudo bem. É aí que esse é o problema. Você acha que o Palmeiras abriria a mão, entre mil aspas, né, de disputar com unhas e dentes no Campeonato Brasileiro? Porque o Palmeiras tá a 10 pontos do líder, com um jogo a menos. Não chega a ser... Não chega agora. Então, 7. Não chega a ser o fato de abrir mão do brasileiro, mas reconhecer que hoje disputar o Campeonato Brasileiro ficaria muito difícil para o Palmeiras.
E a Libertadores, pô, se você for falar para qualquer torcedor do Palmeiras, entre Brasileiro e Libertadores, qual que você prefere? Eu acho que a resposta é óbvia. E teria um tempo Não, com hábil certeza. suficiente para deixar esse time redondinho para chegar numa semifinal de Libertadores contra, sei lá, um River Plate, um Independente Del Valle, talvez. Sei lá. Mas eu ia falar poder. A semifinal em janeiro. Sim, então, Então, é exatamente o que eu tô falando. fevereiro, tem né? um tempo para você Na treinar janeiro. e conseguir bater de frente com esses times, Mas- não? Pô, rapaziada, se o Palmeiras fechar com o técnico hoje, ele chega provavelmente em novembro, aí ele tem um calendário de merda, em que ele joga toda semana, Sim. Copa E ainda do tem a Brasil Copa no do meio. não se E, esqueça. Copa do Brasil, se perfeito. o técnico chega e é eliminado da Copa do Brasil, não acho que a torcida vai ficar, vamos dar um tempo. Não, irmão. Vão até bater nele. Libertadores. Vão bater nele o É. tempo inteiro. Não, Também é. A não ser que o Palmeiras contrate aí é o outra Pepe assunto. Guardiola. Mas, cara, sabe o que eu acho que vai acontecer? O Palmeiras aí teve 3, 4 recusas, vai, sei lá, indo no Dorival, Thiago Nunes e acabou a conversa. Acho que vai ser isso. Tá querendo Eu acho que é o querendo mais Dorival, provável, Palmeiras, cara. abrir o olho, O Foguto tá Botafogo. perdendo oportunidade, cara. Perdendo, não é um treinador caro. Alguém tem mais alguma coisa pra falar sobre o Palmeiras? Não, o meu ponto era mais esse, em que eu não descartaria ainda o Palmeiras na Libertadores. Não, mas nem de longe. É um time que provavelmente vai ser Não, um sim, a finalista. gente cravou aqui que basicamente cravou aqui que ele já é um semifinalista. É dentro dos pontos que ele vai enfrentar. Pelo menos o favorito a ser, ele é. Nada de Isso aí é absurdo impossível. acontecer, ele é um dos Exato. semifinalistas. Exato. Porque pra mim o Palmeiras ser eliminado por qualquer um desses 3 times é um absurdo. Só que é aquilo, né? O outro lado é muito forte. O lado do Palmeiras ele favoreceu um pouco. O outro lado é muito forte. E uma hora vocês se cruzam. E será que o Palmeiras tem força para segurar um brasileiro embalado? Ou de segurar um River Plate embalado? Um Boca Juniors embalado? Então, assim, não sei. Eu não apostaria no Palmeiras como um campeão, mas eu acho que continua sendo um time Deixa eu só forte, né? fazer uma ressalva aqui. Nem eu, hoje, apontaria o Palmeiras como campeão da Libertadores. O meu ponto é, hoje, o Palmeiras tendo esse tempo na Libertadores, com esses adversários mais fáceis de se passar, e cravando que ele passaria, no caso, se não poderia chegar lá na frente com uma cancha, uma certa moral de poder chegar na final, Sim, disputar pelo menos de igual para igual com algum desses times. Nessas aí que o... Com certeza. Contratando um técnico que consiga arrumar o time, deixando isso bem claro. Nessas aí que o Delfim faz 1-0 no Allianz e aí o negócio fica complicado. Mas vamos lá pro último clube, Grupo A. Mengudo, né? Flamengo, 15 pontos, 5 vitórias, 1 derrota, saldo de gol de 6. Em segundo ficou o Independente Del Valle com 12 pontos, Júnior Barranquilla em terceiro com 6 e Barcelona de Guayaquil com apenas 3 pontos. O que vocês acharam da campanha do Flamengo na Libertadores? Bom, eu achei espetacular. O Flamengo teve seus problemas, como a gente falou no último vídeo, com a consulta de Covid, com lesões, e tá aí, num grupo que pra mim não é um grupo fácil, tá? Não acho um grupo fácil, o grupo do Flamengo. Também não é um grupo absurdo, claro, mas o Flamengo tá aí, é um dos grandes favoritos. Pegou o lado mais difícil da chave, né? E tá muito vivo. Pra mim é um dos grandes favoritos e vai pra dentro do Racing. Vai ser um jogaço. Assim, o Flamengo, né, veio para essa Libertadores com peso de ser só o campeão da América. Então, ninguém esperava menos do que isso. Quando começou a Libertadores, o treinador do Flamengo ainda era o Jorge Jesus. Então, estava tudo, né, esquematizado. E aí a gente teve o problema da pandemia, o Jorge Jesus foi embora e veio o Domenech para assumir essa Ferrari, né? Tem o Flamengo aí, que não é tão fácil assim, né? Não é porque você tem um elenco igual o Flamengo tem que qualquer treinador vai pegar e vai dar jeito. Não é assim que funciona. E
o trabalho do Domenech não demorou a engrenar para mim, não. Foi um trabalho que engrenou até rápido. Só que, dentro disso, tiveram altos e baixos, né? Isso acontece. É a introdução de uma filosofia nova, que foi, né, o que aconteceu, a atrocidade para mim, que foi esse 5-0 do Independente Del Valle no Flamengo, que todo mundo, né, não entendeu o que aconteceu naquela partida, onde o Flamengo não jogou bola, o treinador não conseguiu encaixar também suas ideias, e o Flamengo voltou a jogar bola. Teve essa pausa que deu muito certo, porém, teve os problemas de Covid, como o Serginho deixou claro, e os problemas de Covid ainda ajudaram o Flamengo, né, entre mil aspas, né, porque a Covid não pode ajudar ninguém, mas a encontrar boas opções no elenco que ele não prestava tanta atenção assim pelo elenco poderoso que tem, né? Jogadores da base, jogadores mais novos. Então, o Flamengo se fortaleceu muito, chega de, né, 2 vitórias seguidas na Libertadores e vai enfrentar o Racing, né, cara? Eu, né, tenho um probleminha com esse jogo. Pessoal, eu sou uma pessoa que gosta Mauro muito César, do Racing pode? Clube. Mas pode? Isso, meu ídolo? Vou falar que tem um aqui também que ficou dividido, hein? Não, ó, eu torço pro Flamengo e ele torce pro Flamengo. E eu gosto do Racing, ele torce pro Racing, é diferente. Eu gosto do Racing. Mas assim, eu acho que o Flamengo, depois do Internacional, foi. Não, é que tem o Atlético. Mas é porque o Atlético, pra mim, ele é, tipo assim, muito azarão na partida. Mas eu acho que foi um dos que se deu pior. Porque é um time muito bem treinado. Inclusive, o treinador anterior, né, do Racing é o Eduardo Cudê, que é o treinador do Inter. Fez um trabalho incrível, foi campeão argentino no Racing. E deixou pro Becatete, né, que foi técnico de Defensa e Justiça, que todo mundo gostou de ver jogar. Que disputou o título. E foi né, cogitado no Mengão. Racing. Foi cogitado no Flamengo. Foi cogitado no Flamengo. Após do Antes Jesus, dele. né? É um bom. Depois eu não também cheguei não, a ver muito, quando o não. Flamengo- Mas do Jardim e do Carvajal. E o Hierro também, né? Fernando Hierro. Enfim, é um time muito bem armado. Perdeu um dos seus principais jogadores agora para o Atlético Mineiro, foi o Matias Zarate. Mas é um time muito forte, é um time que tem jogadores experientes, como o Lisandro Lopes, né? O Luciano Alwed, que são jogadores já rodados de seleção, Ivan Pediu, de jogadores de seleção argentina. Então, acho que é uma parada muito difícil para o atual campeão, que para mim continua sendo o favorito da partida, mas que não se deu bem, e uma possível classificação. Do outro lado, logo depois você vai enfrentar ou um Boca Juniors ou um Internacional. Então, assim, o atual campeão meio que se deu mal nesse sorteio. Mas segue sendo um dos principais fatores. Lucas, eu não sei se você enxerga assim como eu, mas no dia que o Flamengo tomou 5-0, eu fiquei assim, revoltado. Eu virei um terraplanista do futebol. Eu falei, porra, esse elenco quer derrubar o técnico. Essa porra desse técnico também não sabe de nada. Que merda, acabou o ano. Vai tomar no cu, não sei o quê. Fudeu, cheio de jogador com Covid. Mas hoje em dia, quando, tipo assim, olhando para aquela situação, eu posso fazer uma análise um pouco mais fria. Eu, tipo assim, não entendo o 5-0, porque 5-0 é impossível você entender. Mas você olha assim, pô, um dia depois foram descobertos 1 bilhão de casos de Covid no elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo, nitidamente, além da altitude, não estava normal. E o time do Independente lá, jogando lá, é um time difícil a ser batido. Então, eu acho que, tipo assim, é um pouco mais compreensível. E depois, o Flamengo foi o único time que eu vi tomar um 5-0 e melhorar. Porque tomou 5-0, aí foi contra o Barcelona lá num jogo que estava desfalcado e ganhou. Jogou contra o Independente, fez 4-0 com um time também muito diferente do que é o ideal. E depois ganhou do Júnior Barranquilla com o time reserva, jogando bem, inclusive. Sim, então... Eu sou bem menos enérgico do que você nesse sentido, né? Você lembra como eu fiquei? Disso, não xinguei todo mundo. Eu lembro, exatamente. A minha opinião a respeito daquilo ali foi: sim, o treinador teve decisões erradas, mas eu acredito que todos tiveram culpa, e eu uso o exemplo muito grande do grande, poderoso Fernando Diniz no Fluminense. O Fernando Diniz, ele teve umas ideias boas,
mas ele também não joga. Então, a culpa não pode ser 100% dele. Foi o que eu achei do Flamengo. O Flamengo estava nitidamente apático, assistiu a partida do Independente Del Valle, que não fez esforço para fazer 5-0. A partida poderia ter sido mais até. E sim, aquilo ali melhorou porque aquilo ali derrubou um pouquinho o Flamengo de um salto, de um possível salto, de que eu nunca vou perder uma partida pro Independente Del Valle de 5-0. Sim, você vai. Foi o que aconteceu. E aí o Flamengo precisou abrir os olhos, precisou ter uma conversa e prestar atenção de que a vida não era um morango. E foi assim que o Flamengo começou a dar resultados e achar outras opções. Os casos de Covid estouraram e tal, mas para mim não é justificável, não é 5-0. Para mim aquilo ali é um absurdo, mas que trouxe bons frutos depois, né? Mas a gente não pode achar que isso foi bom, porque não foi. O que eu acho é... Paulinho. Fala. Não, pode falar. Pode terminar. Eu acho deu um sacode legal pro Flamengo, não só na Libertadores, né? No Campeonato Brasileiro também, que a partir dali engrenou. Inclusive hoje disputa o título ponto a ponto com o Inter. Mas o que mais teve impacto ali para mim foi o como mostrou que o elenco do Flamengo precisava sim sentir alguma coisa. Acho que estava um elenco muito frio. E sentiu que não era bem assim, entendeu? A gente tem uma ideia do Flamengo muito bem montado, onde o Flamengo é imbatível, ninguém ganha do Flamengo nunca. E não é assim que funciona. O futebol é jogado, e foi jogado pelo Independente Del Valle, não foi pelo Flamengo, porque o Flamengo teve partidas de salto durante o início do ano, com o próprio Jorge Jesus. Contra o Fluminense foram partidas de salto nitidamente, onde o Fluminense não teve forças para poder, né, fazer o que o Independente Del Valle fez. Mas o Independente Del Valle fez. Então, eu acho que algum momento, com a apatia que o Flamengo tinha, isso iria acontecer. Não sei se um 5-0, mas alguma derrota que deixaria o Flamengo, né, com o pisca-alerta ligado, e foi o que aconteceu. E, né, hoje a gente pode falar que essa derrota bom, pro Del Valle é parecida com a do Bahia ano passado? Acho que não. Acho que não, porque a partida do Bahia, cara, o Flamengo tinha acabado de se classificar numa partida absurda contra o Emelec, que jogou a vida, tinha perdido a primeira partida de 2-0, e aí teve que reverter, buscou aqui no Maracanã, numa partida que o Flamengo deu a vida, foi jogar contra o Bahia, jogou na quarta Libertadores, uma disputa de pênaltis, aí no domingo foi jogar com jogadores sem ritmo, já cansados, fora de casa, 4 horas da tarde, estreia do Felipe Luiz, assim, era uma diversidade muito grande, mas também deu uma balançada, só que o Flamengo não tinha essa força que tem agora, entendeu? Esse elenco que... Aquele Flamengo de lá, você não olhava e falava, o Flamengo não vai perder para ninguém. Hoje, no início do ano, pelo menos, a grande parte da galera falava, o Flamengo nada de braçada em todas as competições. Eu era um deles. E em algumas partes ainda sou. Tem a parte do clubismo, mas tem a parte de que é o time mais preparado para levar essas competições. Então, essa partida deu uma saculejada legal nos torcedores e também, né, nos dirigentes, no treinador. Falou, cara, beleza, mas alguma coisa tem que ser feita. E Ô, parece Serginho, que foi, o que você ia perguntar aí? Não, o que eu ia falar é que, assim, eu levo muito a campanha do Flamengo como uma situação em que qual foi o último ano na Libertadores que que os torcedores do Flamengo chegaram na última rodada e viam o time sem a 2018. possibilidade de dar aquela flamengada de vitória 2018. Não, 2018 foi? Não. O Flamengo ganhou do... Não lembro qual que foi o time, ganhou no Maracanã e na última rodada pegou o River para decidir a classificação. Mas foi, eu acho que o grupo do Flamengo primeiro, era né? meio fraco também. O Flamengo tinha o Henrique Dourado na ataque. Mas eu lembro desse 2018. Porque parece que eu lembro de toda a campanha, o Flamengo chega na última rodada. 2018 foi um ano atípico, assim, nessa questão. Essa de 2018, realmente, eu nem lembrava. Mas eu lembro que o Flamengo deixou de ganhar pontos aqui no Engenhão, o Maracanã estava fechado, tomando um gol do Lucas Prato no meio da rua, no final do jogo, numa falha do Arão grotesca. O ceifador fez gol nesse jogo aí. Mas assim, mais uma vez, o Flamengo não era o que é, entendeu?
Não era. O Flamengo não tinha o elenco que tem e não era, né, o poder que é hoje. Hoje o Flamengo, por exemplo, o torcedor do Flamengo o pessoal acha, né, que é super otimista e tal, só quem não assiste. O torcedor do Flamengo é bem do pessimista, cara. E do chato também. Porque também. Mas, por exemplo, eu acredito, eu tava falando exatamente isso com meu pai, cara. Tipo assim, a partida contra o Racing é uma partida difícil. O Flamengo tem que estar atento, porque é um jogo difícil. Mas o torcedor do Racing deve estar muito mais preocupado. Porque é o atual campeão, velho. É o atual campeão. E não é só o atual campeão. É o atual campeão com o elenco que tem, com jogadores que tem, com o nível que o Flamengo alcançou. Então, assim, é complicado. Esse ano o Flamengo estava com um peso muito grande e essa derrota para o Independente Del Valle mostrou que você não é o único que está jogando futebol nesse ano, entendeu? Tem outros times. E aí abriu os olhos, entendeu? Estava precisando. Não sei se 5-0, mas a derrota veio num bom momento. É aquela coisa, né, cara? Sim. Tem que respeitar os caras, né? Por e tudo mais, mas quem tem que ter medo realmente são os caras. Respeitar é só você entrar em campo e jogar. Então, pra mim é isso. Contra o Racing, no caso. Pra mim é isso. É um atual campeão que não perdeu o treinador e o Rafinha, mas que e o Pablo Mari, lógico, como que eu pude esquecer, mas manteve uma boa base. Descobriu jogadores novos. Então acho que o Flamengo contratou bem. Não, o Pedro foi uma grande contratação. O Pedro e o Thiago Maia. Mas aí, quando eu lembro de algumas contratações, tipo... Não, o Wilson é um bom jogador. Eu fico meio bolado, entendeu? Não, mas aí... Aqui, deixa eu falar, a torcida do Flamengo, cara, é um bagulho, tipo assim, que eu fico irritado. Muito irritado, porque eu tenho um grupo aqui dos torcedores. E, tipo assim, vou perguntar pros botafoguenses. Se o Botafogo faz um jogo do nível que o Flamengo fez contra o Internacional, quando acabar esse jogo, vocês iam estar como? Vocês iam estar felizes, entusiasmados, ou vocês iam estar extremamente putos? Hoje? Como que vocês iam estar? Não, no nível... Não, mas o Botafogo hoje. Ou o mundo... Não, vamos supor, não, hoje não. Ou o mundo tem um elenco bom. O Botafogo tivesse igual o Flamengo. É a mesma circunstância. Cara, eu estaria puto. Bem feliz. Ainda bem que tá dividido, mano. Mostra que pelo menos o pessoal tem personalidade. Cara, no grupo dos torcedores, a maioria estava extremamente indignada. E eu não sei se eu sou um modinha, mas eu tava, tipo assim, eu tava triste pelo resultado, mas eu tava feliz pelo futebol apresentado, cara. Porque o Flamengo, ele amassou o Inter no segundo tempo, apesar do no primeiro tempo ter tomado 2 gols, mas foram 2 gols, tipo assim, mérito do Inter, que subiu a marcação, que é um time muito bem treinado, mas foram 2 falhas ali técnicas, uma do Isla, que não bicou pra frente, e o Gustavo Henrique, que tinha a opção de tocar e não tocou. Então eu não fiquei puto. Aí eu vou discordar. Assim, eu fiquei satisfeito com o que aconteceu. Foi um jogo de 2 tempos muito distintos. O Internacional foi superior no primeiro tempo, o Flamengo foi muito superior no segundo tempo. O Internacional merecia até, talvez, um resultado melhor no primeiro tempo. Porque o Flamengo só fez a jogada do gol do Pedro no primeiro tempo. Só. Que foi uma jogada 100% individual. Porque o Pedro deu um drible no meio de campo e a zaga do Inter estava aberta. Também, mas continua. Deixa eu só concluir depois. Pode dar a opinião que você quiser. O Inter, os erros foram individuais e técnicos, concordo, mas foram forçados por um esquema. O que mostra nitidamente que o Flamengo propõe seu jogo, todos os jogos o Flamengo propõe, tem a sua ideologia, só que o Flamengo estava enfrentando um time que também tem a sua filosofia e tem um treinador que estuda. E dentro disso, se o cara minimamente estuda o Flamengo e tem um elenco que possa fazer isso, o cara vai forçar o erro. Ele vai forçar. O Gustavo Henrique é um jogador que, com a bola no pé, ele tecnicamente deixa a desejar. Talvez seja muito bom na bola aérea e tal, dividida, mas tecnicamente ele deixa a desejar. E o Flamengo toca muito bem a bola. Sai tocando, dificilmente dá um chutão. E isso já é de anos. Assim, de anos, digo, né? Desde Jorge Jesus. Então, o Kudê viu isso e explorou com jogadores velozes pelos lados e o Thiago Galhardo faz muito bem essa pressão. E o Abel Hernandes, que é um centroavante, que o cara tava ali para fazer o gol. Então, eles forçaram o erro do Flamengo. Isso
demérito do jogador, tecnicamente, do Flamengo, porque, na minha opinião, essa ideia tinha que ter caído quando você viu que não tinha opção, você quebra a bola lá na frente, você tem um centroavante que pode fazer isso, inclusive. Você mirar o centroavante e dar a bola nele. Mas ele errou forçado ao erro, ele foi forçado ao erro. Porque se você enfrenta, por exemplo, um Bahia, um Goiás, um Botafogo, um Vasco, um Atlético Paranaense, dificilmente essa pressão seria feita ali no momento que foi. Principalmente nos primeiros 20 minutos. Muito difícil. Então, o Flamengo provavelmente sairia tocando. Então, eu acredito que tenha sido mérito do Inter. Eu falei... Foi 100% problema do Flamengo, Exato. não. Então, dois gols forçados pelo Flamengo, pelo Inter, com erros do Flamengo, sem culpa nenhuma do goleiro. E o do Flamengo, um segundo tempo onde o Flamengo amassou alguma hora, a bola tinha que ter entrado, mas também tomou uma bola na trave, no início do segundo tempo, tomou uma bola na trave do Marcos Guilherme, mandou uma bola na trave e chegou ao final do jogo. O Flamengo não foi um time de chuveirinho, foi um time que realmente foi forçando o Internacional a ficar dentro da sua área. Uma hora aquele gol tinha que sair. Então, assim, o meu feeling daquele jogo, quando terminou, eu fiquei muito feliz porque eu falei, inclusive em outro grupo, eu falei assim, cara, esses são jogos que a gente tem que exaltar no campeonato. São jogos que, cara, que a gente vai lembrar o final do campeonato. Quem assistiu? Porque foi um jogo muito bom. Foi um jogo de dois times tecnicamente bons. O Flamengo talvez um pouco superior, principalmente pelo segundo tempo ser muito melhor do que o primeiro do Inter. Mas que o Inter também foi bem. Teve seus méritos. Então, eu saí satisfeito. Porque é uma partida fora de casa contra o líder do campeonato, que não deixa de ser. E onde o Flamengo perdia o jogo. O Flamengo estava sendo derrotado. Buscou o resultado no último minuto. Gostaria que tivesse sido diferente? Sim. Mas satisfeito com o que foi o jogo. Então, eu tive praticamente a mesma leitura que você, só que talvez eu tenha me expressado mal. O Kudê, ele claramente estudou muito o Flamengo. Muito. Na verdade, essa foi a grande pauta da semana dos programas esportivos, foi essa saída de bola, né? Inclusive, hoje a gente teve a infelicidade do Emerson Leão falando o que ele falou. Não sei se vocês viram, espero que não. E se vocês não tiverem visto, não vão ver. Porque foi um negócio assim, ridículo o que ele falou. Quem falou? Emerson Leão. Lembra desse fera aí? Me recuso. Então, mas eu vi muita gente falando o que eu acho também, que tipo assim, o Formiga falou, o VSR falou, se um time ele tem a proposta de sair jogando, ele tem que ter essa proposta sempre. Tipo assim, tem momentos que você precisa dar o chutão, mas do jeito que estão falando, querem que o Flamengo só dê chutão. E não é assim, Exato. Tá ligado? Não é demérito do esquema do Flamengo, é mérito do Inter, pô. O Inter que apertou ali e conseguiu seus gols. E tipo assim, o jogo foi muito legal ali, o Domenech e o Kudê na beira do campo, toda hora eles se falavam, teve uma hora que eles estavam brigando, do nada se abraçaram. Então a gente vê que... E o Domenech na entrevista, essa foi a melhor entrevista do Domenech como treinador do Flamengo, em que ele falou que não estava satisfeito. O Flamengo tem que chegar lá no Beira-Rio e ganhar. Não é igual não é igual um outro treinador que falou que perder no Beira-Rio é normal. Né? Não, isso aí não existe. E assim, foi justamente o que eu falei, cara. O problema do torcedor do Flamengo, cara, e eu sou um torcedor do Flamengo, então assim, eu vejo muito isso, frequento muito Maracanã e tenho muitos amigos flamenguistas, cara. O Flamengo não é o único clube do mundo. Não é. E não é o único clube que joga bem no mundo. Muitos torcedores realmente se acostumaram com o Flamengo dos anos 2018, 2017 pra cá. E que bom, cara, que vocês se acostumaram com esse Flamengo. Porque foi uma honra minha poder ver, cara. Mas o Flamengo é um clube que joga muito bem, mas os outros times também são bons, cara. Tem times bons. O Flamengo, sim, pode ser o favorito na sua cabeça, na minha cabeça, na cabeça da maioria. Mas a gente tem que exaltar quando um time joga bem. Ou quando o time força o Flamengo a errar. Porque faz parte. Faz parte. O Vasco, que hoje briga contra o rebaixamento, forçou o Flamengo a errar e o Flamengo errou. O Internacional forçou isso num esquema que veio montado para isso, um treinador inteligente. Então, assim, o que me irrita nesses torcedores do Flamengo é que, assim, o Flamengo tinha que ter ganhado. Cara, sim. Mas o Flamengo não ganhou porque o outro time teve mérito. Então, sim, uma partida muito boa. O jogo em si foi incrível. O Domenech corrigiu alguns erros do primeiro tempo, que, né, ele já tinha testado o Vitinho por dentro e o Vitinho tinha ido bem, mas aí ele acabou matando um outro que era o Gerson, que
inclusive foi quem fez para mim a diferença do segundo tempo, quando caiu para dele. Então ele corrigiu alguns erros, isso tudo é treinado, né? Ele viu que realmente o Gerson precisava mais da bola, e o jogo ficou muito bom mesmo. Então, assim, eu acho que o torcedor do Flamengo, ou alguns deles, né, tem que olhar para os outros times e saber que é um adversário, que não é um qualquer um. Que o Flamengo não jogou contra o Bangu, com todo respeito ao Bangu, ou contra qualquer outro clube, né? Contra o Ibis. Não jogou contra o Internacional, que é líder do campeonato. Então, assim, eu acho que nesse sentido o torcedor do Flamengo tem que se acalmar um pouco. Não é o único clube do mundo. Porque tem outros. E aí que tem esse problema, né? Pô, por isso que torcedores igual esse que você citou, do seu grupo, os caras estavam indignados que o Flamengo era obrigado a ter ganho. Cara, tudo bem pra você, mas o Flamengo tinha um adversário na frente. E também tem uma coisa que eles têm meio que uma trava. Eles não conseguem elogiar nada que o Domenech fala. Tipo assim, ainda tem essa ala de torcedor do Flamengo. De vez em quando eu entro em conversas com torcedor de outros clubes, tipo São Paulo, e os caras, pô, não entendem por que tem tanto comentário falando mal do Domenech, mano. Tipo assim, você criticar um trabalho, mano, tudo bem. Mas às vezes eles passam dos limites, mano. Não é um treinador que tá fazendo um trabalho ruim. O time do Flamengo joga bem, cara. E os comentaristas, eles compactuam com isso no momento que eles falam que o jogo posicional é ruim e que o Flamengo joga bem porque os jogadores conversam entre si. Tá de sacanagem? Pô, não é possível, Não. cara. O problema é que o Domenech não é o Jorge Jesus. É por isso que eles não... E não vai. Eu ia falar Não isso vai agora. ser, né, cara? A não ser que o Flamengo... Vai ter sempre esse efeito de Eu vou usar comparação. o mesmo exemplo. A não ser que o Flamengo contrate o Pepe Pra Guardiola. sempre. E eu acho Enquanto que não for o nem Pepe assim. Guardiola... Não, eu acho que sim, porque é o Pepe Guardiola. Ou eu acho que se o Flamengo contratar o Klopp e ele tomar, sei lá, de 3-1 pra qualquer time geral, porra, se fosse Jorge Jesus, não ia ter poupado. Caralho, esse cara treinou quem? Azar assim. dos técnicos Talvez. que Mas o vão vir Guardiola agora, mano. teria... Todos vão ser comparados ao Jorge Jesus. Exato. Sim. Sim, por mérito do cara, muito mérito. Eu acho, inclusive, que pra mim o erro do Domenech no início foi esse. Ele demorou a entender que ele foi contratado porque o cara teve tanto mérito que ele saiu do time e foi para um outro contratado, não foi demitido. Fez uma temporada incrível. O Flamengo não precisava do Domenech, ele precisava de um treinador para implantar uma filosofia num time incrível. E aí o Domenech, né, já chegou, né, tentando fazer lá os Paranauê dele, hoje dá certo. Precisou do tempo, o tempo veio e se mostrou um bom treinador, cara. E... Não é o Jorge Jesus que vai ser, cara, mas continua sendo um bom treinador. Ele não é o Jorge Jesus nem vai ser, mas ele, tipo assim, na característica dele, ele pode ser até melhor que o Jorge Jesus. A gente tem que lembrar que, por exemplo, o jogo contra o Inter, ele usou o Gerson na ponta. Ele não tinha o Bruno Henrique, não tinha o Arrascaeta, não tinha o Diego, não tinha o Gabigol, e aí? Ele tem tempo pra treinar o Flamengo? Vocês acham que o Domenech tem tempo? Tem que falar disso tudo, mano, porque só batendo o cara igual eu vejo muita gente fazendo, eu acho que é até feio, mano. É até feio pra, tipo, o Pedrinho, mano, que é o cara que eu amo ele como comentarista, porque ele é muito bom mesmo. Só que ele falou esse negócio que eu falei, de que os jogadores conversam entre si. E isso é desleal com falar isso pro treinador, cara. Isso é desleal. Isso é a ideia do ex-jogador sendo comentarista, cara. Nossa, infelizmente, pesou um pouco do Pedrinho. O mérito nunca é de uma gestão, de um treinador. É o mérito sempre o jogador. Bom, que tem aquela ideia, né, de que jogador bom todos têm que jogar. Se você tiver 15 volantes... mas na Copa... Inclusive, muita gente já usou isso. Pô, na Copa de, não sei, 82 tinha 4 camisa 10, tá? E o Brasil perdeu e não vai acontecer de novo. Não vai. Assim, mas ainda tem muito saudosismo. O pessoal reclamando aqui no grupo, né? O Muniz é o pessoal, no caso, que a gente tá falando do Flamengo. Queria perguntar, Muniz, você aqui o assunto do Flamengo, você quer falar sobre o Botafogo? Alguma coisa? Não, só canalhas mesmo. Clubistas. Não passarão. Ué? Continue, prossiga. Você não quer falar sobre o Botafogo? Acabou de ser uma notícia importante. Não, segue o baile. Então aqui, rapaziada, o próximo Futecast vai ser o Muniz falando sobre a situação do Botafogo. Tá confirmado. Então, acho que é isso, né? O Flamengo na Libertadores classificou em primeiro, acho que foi em terceiro, né, na classificação geral. Sim, atrás do Palmeiras e do Santos. E a não ser que pegue um desses dois,
O Palmeiras acho que nem tem como, só na final. Decide em casa todos os outros jogos. E a final é meio que em casa, né? Porque é no Maracanã, apesar de ser 50-50, é em casa. Então vocês conseguem, dos brasileiros, apontar um favorito para chegar na final e ser campeão? Bom, acho que o Flamengo é o maior favorito, né? Até pelo que vem jogando, pelo fato de decidir os jogos em casa também. Acho que dos brasileiros, o Flamengo é o que tem mais chance de chegar na final. Eu vou refazer minha pergunta, porque ficou meio óbvia. Eu vou falar especificamente do Flamengo. Se o Flamengo passa do Racing e nas quartas pega um Boca e passa também, vocês acham que tem alguma possibilidade do Flamengo não ser campeão? Lógico que futebol é futebol, mas o Flamengo chega como franco favorito contra qualquer um, você não acha? Eu acho. Muniz, Sim. Eu acho sim. Lucas, Eu sou supersticioso demais pra falar alguma coisa assim. então beleza. A gente tem que respeitar a superstição do colega, né? Até porque se der errado ele vai reclamar comigo. Exato. Eu tive tanta superstição no passado, prefiro continuar. Vazou um áudio aí, cara. Alguém tá escutando o vídeo do Pedro Certezas puto com o Botafogo? Eu. Quem é? Perdão. Você também quer falar sobre o Botafogo? Não quer? Não quer? Ô Lucas, você gostaria de falar sobre o Botafogo, Lucas? Na realidade, na realidade eu queria deixar pro próximo podcast. Se falar, vai embora. Então tá Se certo. o Botafogo ainda existir até lá. É isso aí. O próximo podcast vai ser, tipo assim, o Botafogo vai decidir. Se o Botafogo existir ainda, vai ser a possível falência do Botafogo. E se não existir, vai ser a falência do Botafogo. A gente já tem aí os temas concluídos, separados, tá tudo certo já. E a gente vai ter 3 especialistas de Botafogo na mesa, né? Se pá, a gente até consegue o contato aí do Felipe Neto pra ele me falar. Mas isso aí é só uma hipótese, O assunto Libertadores acho que já tá no fim, todo mundo deu sua opinião aí sobre os brasileiros. Infelizmente aí pra torcida do São Paulo, eles não vão estar na próxima fase, mas também pode ser uma boa, né? Vai que o São Paulo vai bem na Sul-Americana, papo um títulozinho aí, porque o São Paulo tá há muito tempo sem ganhar nada. E a Sul-Americana, por mais que eles desprezem o título deles em 2012, é uma competição que vale, né? Foi. Um título. O último título foi sul-americano, né? A história do futebol onde só teve um tempo. Não, só não foi mais incrível que o jogo em que o campeão de 87 não terminou a disputa de pênaltis e mesmo assim a taça de 87 tá com eles. Eu não sei como, mas isso aí também é assunto para outro podcast. São 2 jogos assim incríveis, né? Um que ficou só 45 minutos e o outro que teve uma disputa de pênaltis que não acabou até hoje. Se você for lá ver, os caras tá batendo pênalti até agora. Eu só queria perguntar para você, Paulo, se a gente poderia fazer uma previsão dessa Taça Libertadores aí, dos confrontos que a gente já tem. Claro. Pode fazer essa projeção aí. Eu queria que o Serginho começasse, por favor. Pode ser? Quer fazer o confronto não? E cada um dá o palpite? Deixa eu pegar os confrontos aqui. Da última rodada? Essas honras. Pegou boa. Eu só queria pedir desculpa antecipada à rapaziada que, como eu disse, né, por conta de superstição, a partida do Flamengo não será opinada por mim. E vocês vão entender com o passar das rodadas aí, quando a gente for fazendo a projeção, o que eu acho. Então, vai ficar subentendido, tá bom? O Lucas é um integrante da mesa aqui que foi pro Chile, né? Ver o Mengão lá ser campeão. Chile não, Peru. Peru. O Chile era o que ia ser, né? Inclusive, eu vi o documentário da Globoplay e fiquei te procurando na torcida, mano. Não te achei, infelizmente. Você apareceu? Depois você me manda, então. Vou te mandar a foto. Vamos lá, rapaziada. Aqui, peguei os confrontos.
Clube, Guarani e Grêmio. Quem vocês acham que passa? Grêmio. Grêmio. Muniz? Grêmio. Lucas? Grêmio. Primeiro classificado, então, Grêmio. Agora, para decidir o confronto do Grêmio. Liga de Quito ou LDU e Santos? Santos. Quem vocês acham? Santos. Liga de Quito. Para mim também é Santos, então vai ser Santos e Grêmio. Aqui na mesma chave, vamos lá. Internacional e Boca. Quem vocês acham que passa? Inter. Fala, Boca. Muniz. Eu acho que quem passa é o Boca Juniors. Nossa, ficou empatado, eu vou desempatar. Para mim vai ser o Boca. Primeiro classificado aqui, Boca. Para decidir o confronto, Racing e Flamengo. Muniz. Flamengo. Breno. Serginho. Lucas não vai falar, né? Não. Então, Flamengo e Boca. Voltando lá pro primeiro confronto das quartas, Grêmio e Santos. Quem vocês acham que passa? Grêmio. Santos. Hoje, Incoerência muito boa. Santos e Grêmio, eu vejo sei lá, eu acho que eu vejo o Santos passando do Grêmio. Pra mim também daria Santos, então Santos na semi. Flamengo e Boca. Breno. Flamengo. Muniz. Flamengo. Sérgio. Vocês falam Flamengo com uma tristeza, mano. Flamengo. Eu fico assim. O Sérgio falou com empolgação. Acho que ele já tá Que isso, pensando cara? na falência do Botafogo, pensando em outro clube aí. Mas, vamos lá. A semifinal. Flamengo e Santos, semifinal brasileira. Quem vocês acham que passa? Eu quero ser clubista. Muniz. Santos. Flamengo. Pode falar. Vai, Muniz. Botafogo. Não teve jeito, né? Flamengo é o finalista dessa chave aqui, que pra mim tá na esquerda. Lembrando que o Lucas não falou porque ele é supersticioso, né? Então é bom lembrar. Não teve nenhum erro da gente, não. No outro lado da chave, Independente Del Valle contra Del o Valle. Nacional. Del Valle. Del Valle também. Lucas. Nacional. Foi o único. Del Valle, então, classificado. O próximo confronto. Confronto difícil, hein? River Plate e Atlético Paranaense. Então, cara, Difícil pra decisão. mim, vai dar River. Vou dar uma colherzinha de chá pro River Plate. É, foda, Não sei mas se vai passa, dar não, mas acho que vai ser difícil. Lucas. River Plate sem estresse. Então o River aqui, surpreendentemente, se classificou aqui na nossa projeção. É o azarão. Eu acho que, cara, ainda bem, vai eu dar não sei, merda. né? Pode ser que tenha muito torcedor do CAP assistindo, mas eu acho que não, porque a gente fala tão mal do CAP que até... Pô, desculpa, cara, a gente não odeia o CAP não, mas a situação tá foda. O próximo, Libertad e Jorge Wilstermann. Esse jogo. Eu também vou de Jorge Wilstermann. Eu vou de Jorge Eu Wilstermann. faço os meus comentários que eu fiz hoje mais cedo no meu Twitter. Eu prefiro comer caco de vidro do que opinar sobre isso. Mas é trabalho, né? Então, Jorginho me presta 12. Só porque o Muniz Concordo. falou será o Concordo. melhor Vai ser um Mas eu jogaço. confronto da fase Mas eu de tenho oitava de final da Libertadores. uma frase assim, uma pessoa importante que, né, do futebol brasileiro, futebol não, do país, da nação, né,
falou um dia, que resume bem esse jogo pra mim, que é, eu não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Frase que foi dita pela nossa ex-presidente Dilma Rousseff. Não, Um abraço aí pra Dilma. Presidenta, como diz o dicionário. Um abraço aí pra Dilma. Próximo confronto. Delfim Palmeiras. e Palmeiras. Foi bem. O Palmeiras vai dar um fim no Delfim. Serginho. Vou dormir depois dessa. Aí, o Adnet Ale tá Oliveira. tomando mesmo, hein? Ale Oliveira, maluco. Nada, Felipe Neto. Um programa sério, eu Só vamos vou falar falar pra Palmeiras. Pô, eu queria também ser supersticioso nessa, mas vai dar Palmeiras. Na moral, eu vou falar que eu acho que vai dar Delfim, mano. Foda-se. Mas beleza. Só pra... Beleza. Tem Só pra algum não, grau galera. de clubismo aí? Não, eu não tenho Você é medo um do Palmeiras, não. Você é um torcedor do Delfim? Sou. Acompanho o Delfim. Inclusive, o craque do time morou perto da minha casa. Era meu vizinho. Entendeu? É o grande... Aquele cara lá, o camisa 10. Então, Bom jogador. então me diz de que país é o Delfim. O Sem pesquisar no Delfim... Google. Cara, eu não preciso falar isso porque o público sabe, né? O público sabe de onde Deixa eu no ar, deixa no ar. Deixa no ar aí. O Delfim parece nas aberturas na abertura das Olimpíadas, né? Quando passa a bandeira do Belize, tá ligado? Do Chipre? Tem isso. Belize. Sabe onde é que fica? É igual eu com onde é o que Delfim. Mas É vamos isso. lá, quartas de Não sei de onde final. Independente Del Valle contra... não é Atlético Paranaense não. Independente Del Valle contra o River Plate. Entendi a piadinha. Foi boa. Foi boa, né? Eu vou de... Bom jogo esse. Eu vou de Del Eu vou de Valle. Bom jogo River mesmo. Plate, cara. Bom jogo. Bom jogo. Eu vou de River. River Lucas? Plate com certa facilidade. Cara, agora sim, sendo clubista, eu gostaria que o Del Valle passasse. Mas aqui deu River Plate, né? Então River Plate classificadinho. O próximo, Jorge Wilstermann contra o Palmeiras. Precisa ou unanimidade? Eu acho... Mas vai. Jorge Wilson e Palmeiras. Jorge Wilson também. Ainda bem que o Sérgio falou qual seria a unanimidade. Ai, meu Deus, cara. Esse cara brinca muito, né? Cara, bota o Palmeiras logo aí, mano. Vai falir mesmo. Gente, eu tô brincando com essas coisas. Opa, fogo? Fogudo? Literalmente. Tá brincando com... Beleza, é o Palmeiras, né, rapaziada? Palmeiras aqui, infelizmente. É o Palmeiras, vai ser um alívio né? pro Palmeiras. Então a gente tem Palmeiras e o River Plate, né? Dois clubes que eu amo de paixão. River. Vamos lá, palpites. River. Palmeiras. River. Quem falou Ele falou Palmeiras? Eu, Lucas. Ele quer pegar o Palmeiras na final do Maracanã. Pô. Eu também queria o Palmeiras, mas Não, mas quem... aqui que deu River, né? Final, Flamengo e River no Maracanã, repetindo River. o final do ano passado. Palpites. Agora falou Agora falou Vai, Sérgio. River e Flamengo na final. Palpite. Diga. É River, pô. Não tem jeito. É o Rivudo. River Bom, Plate. É o Paulinho, porque é voto É vencido. o Rivudo, pô.
Não, Beleza. Posso opinar? Não, já opinou muito já, chega. Deixa eu opinar. Essa eu quero quebrar não, minha pode opinar, superstição. mano. Posso opinar? Se ele opinar, o Flamengo vai perder mesmo. Pode. Já acabou, de repente é campeão. Palmeiras, campeão da Libertadores. Mas não é o Palmeiras, a gente aqui falou do River Plate, é River ou Flamengo. Não, Mas eu ô, falei do Lucas, Palmeiras. vamos ser sinceros. A brincadeira Ninguém. é brincadeira é River e Flamengo. Não, Deus nem Deus consegue tirar esse título do River ou do Palmeiras, né? Impossível. Impossível. Acho que o Menguinho vai sucumbir perante aos grandes River e Palmeiras, caso quem for pra final. Paulinho, o Maracanã vai virar o Monumental de Nunes, filho. Não tem desenrolo. Papo reto. Não tem desenrolo. Cara, os caras... Meu irmão, os caras... Não, mas provavelmente vai ter os caras... Tu acha que eles vão perder a oportunidade de ganhar um belo de um dinheiro? Acho. Irmão, Cara, se alguém me oferecesse ingresso de graça, eu recuso, porque eu não quero ver o Flamengo perder, entendeu? Porque a derrota é iminente, Não. iminente. É impossível o River Plate de Marcelo Gallardo ser derrotado pro Flamengo. Ou o Palmeiras, do seu sem técnico, ser derrotado pelo Flamengo. É impossível. Isso o Flamengo que vocês colocaram na final, né? Porque eu não falei nada. Mas é impossível, não tem condição. Nem Deus tira. Nem Espero Deus. que todos os Essa temporada flamenguistas que estejam vendo marcada, esse vídeo saibam que quando o Flamengo perder vai ser culpa do Lucas, que quebrou a superstição. É verdade. Não, mas tá falando aí, eu pô, não que o falei que Flamengo vai não, foi perder. vocês falaram. Tá dando opinião Não, que o Flamengo tá na final. Não, Os caras estão falando, que nem vocês Deus colocaram. tira o título dos outros, tá ligado? Não, mas Mas não tira, pô, não tira. como? Vocês não estão entendendo que não tem como. Cara, independente de quem for o rival desses dois grandes times, não tem como eles perderem o título. Pode ser o Flamengo, o Liverpool, qualquer um, o Botafogo, o grande Botafogo, não tem como. Impossível. Nem o Cuiabá tira. Nem o Cuiabá. Então acho que encerrou o assunto, né? Próximo assunto seria o Botafogo, mas hoje não é dia disso. A próxima vez a gente vai estar aqui preparado para falar do Fogão. Uma situação aí complicada. Mas eu tenho certeza que nossos 3 especialistas sobre o Botafogo estão entusiasmados para falar sobre esse momento do glorioso do clube que eu falo aqui com sinceridade. O clube que tem o escudo mais bonito do futebol brasileiro, mas que infelizmente pode deixar de existir. Mas é isso, galera. Queria agradecer todo mundo que assistiu até aqui, todo mundo que ficou escutando aí nossas peripécias sobre o futebol, sobre a Libertadores. Espero que geral tenha gostado. Querem dar algum recado aí, meninos? Alguma palavra final? Eu queria, Paulo, só para te fazer uma pergunta. A tendência é que saia quando esse episódio do O que a gente tá gravando agora? Ou Lá Botafogo? vem ele. Ou agora? Mano, eu Sim. acho que sábado. Sábado. Rapaziada, a gente tá gravando isso no dia 28/10. Então, se vocês quiserem estar informados mais ou menos desse clima que tá aqui de velório, @Felipe Neto. E aí vão se informar, porque realmente é sério. Não tô falando de zoeira, não. É sério o que a gente tá falando e eu acho que para quem gosta de futebol, né, acho que pode ser algo importante para vocês estarem ligados do que tá acontecendo e dos próximos capítulos aí do nosso glorioso. Recado final, Serginho? Eu acho que o Serginho foi embora. Igual no último podcast ele abandonou a começaram mesa. a falar de Botafogo, ele foi embora. Então, Serginho seria o Mauro César Pereira? Cara, Brenudo. queria Recado agradecer final? mais uma vez por participar do podcast e dizer que o Botafogo acabou, mano, não é isso? Muniz. Não, acabou. Acabou não, pô. Tem jogo domingo. Muniz. Recado final. Queria agradecer a oportunidade aí. Espero que gostem dessa montura de baboseira que saiu deste podcast. Às vezes um pouco mais sério, às vezes um pouco mais zoando. A gente faz o que gosta, falar de futebol entre amigos, e é isso. Deixa o like aí, se inscreva aqui no canal, e aí, nós. O Sérgio realmente ele deixou a cal, acho que ele ficou um pouco irritado. Concordo. Ele é um cara que mostrou muita simpatia durante o podcast, então eu vou dar essa carta pra ele porque ele conseguiu se conter.
Não foi igual o Breno, que exalou o clubismo o tempo inteiro e tristeza. E, assim, um cara que realmente está com muita raiva hoje. Manda até um abraço pro Breno aí, que tudo vai melhorar, cara. Quando o Botafogo acabar, sua vida vai ser muito mais feliz. Então, galera, deixa o like aí. Comenta o que vocês acharam. Comenta sobre a situação do Botafogo. Comenta sobre os brasileiros na Libertadores. Comenta sobre o Fernando Diniz, porque a gente falou dele no começo, mas ele não vai ser esquecido. Comenta sobre ele. São Paulo. Então é isso, rapaziada. Queria agradecer geral. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!